Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estou passando por aqui nesta manhã de domingo, dia 2 de maio de 2021, para poder compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Gostaria, antes de começar a ler a palavra qual Deus colocou no meu coração nessa manhã, pedir para que você que não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o seu like aí também para poder fortalecer o canal e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Fazendo isso, você vai ajudar o canal, vai me dar uma força e eu te agradeço, tá bom? Que Deus te abençoe de uma maneira especial. Gostaria de compartilhar um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos de número 23, verso de número 4. Estava orando ao Senhor, pedindo uma direção para Deus, e Deus colocou aqui no meu coração esta palavra. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 23, versículo de número 4. O salmista Davi dizendo, no título da minha Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor. E no verso de número 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande, outras traduções dizem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ou mal algum, porque tu estás comigo. É nessa certeza que Davi caminhava diante da presença de Deus. Esse salmo aqui, que contém 6 versículos, Davi ele está mostrando que Deus é o seu pastor. Ele relata os cuidados de Deus por meio desse salmo de número 23. Mostrando aqui que Deus era o seu pastor. Era Deus quem cuidava dele em todos os momentos. Tal como um pastor cuida da ovelha, assim Deus cuidava de Davi. E nos cuidados de Deus, Davi andava todos os dias. E quando eu estava aqui pedindo uma direção para Deus, para me poder compartilhar uma mensagem, o Espírito de Deus ele trouxe para mim, falou ao meu coração, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então eu vejo a confiança que Davi tinha em Deus. Questão do vale da sombra da morte. Aqui a gente entende que vale geralmente é uma planície, nas montanhas, é um lugar de desfiladeiro. Vales são lugares de difícil acesso. A Bíblia relata, se eu não me falha a memória, sobre vales de pelo menos 177 vales no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Era Vale de Escol, Vale de Jezreel, era tantos vale de Acol, de Ascol, tantos vales a Bíblia menciona. Vales são lugares de difícil acesso. Só que vales também não é um lugar de morada, é um lugar de passagem, como Davi relata aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando vemos essa palavra, percebemos que Davi está dizendo que não temeria mal algum, porque Deus está com ele. Então, ainda que ele caminhasse por esses terrenos íngremes, lugares de difícil acesso, esses vales, caminhasse nessas planícies, nesses desfiladeiros, nesses lugares estreitos, de sombra de morte, não é morte. Ele diz que não temeria mal nenhum, porque Deus estava com ele, guiando ele na caminhada. Ainda que ele estivesse passando por esses vales, por esses lugares escuros,
tenebrosos, de difícil acesso, de difícil caminhada. Ele não temeria, porque Deus está com ele. E uma vez Deus sendo pastor dele, Deus então estaria direcionando ele por esses lugares de aperto, difícil, até encontrar um lugar favorável, para que ele pudesse ali então receber o alento, o refrigério da parte de Deus, o livramento. Então Davi andava nessa confiança. Ele sabia que Deus é quem o guiava, como um pastor guia a ovelha. E se um pastor que era realmente pastor no Antigo Oriente Médio, que cuidava das ovelhas, o pastor verdadeiro, ele estava disposto a enfrentar leões para poder tirar a ovelha da boca, para poder não deixar com que o inimigo as tragasse, as pegasse. Leões, os animais ferozes da selva, pântanos. O pastor de ovelha no Antigo Oriente Médio, eles iam, os verdadeiros pastores. Eles faziam o possível e o impossível para poder não deixar com que as ovelhas fossem arrebatadas do aprisco. Imagina Deus cuidando dos seus filhos, das suas ovelhas, que hoje somos nós, diante da sua santa e poderosa presença. Então eu vejo aqui Davi dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, mal algum, porque tu estás comigo. Nessa confiança ele caminhava. Ainda que o momento fosse difícil na vida dele, de dificuldades, de lutas, de provas, de contratempos, de sombras de morte, Davi ele andava com a convicção que era Deus que estava o pastoreando, cuidando dele, direcionando ele, para poder no final da sua caminhada levar ele num lugar seguro. E nessa confiança Davi andava. Eu gosto muito do Salmo de número 27, o qual no versículo de número 3, Davi ele diz assim também. O próprio Davi ele diz, no Salmo de número 27, verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim. Olha a confiança desse homem em Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ele segue dizendo: e se estourar contra a minha guerra, exército acampou contra mim, ele está dizendo, não se atemorizará, não ficarei com medo. E ele vai além e diz: e se estourar contra a minha guerra, se o exército avançar e o atacar, ele dizia, ainda assim terei confiança. Meu, esse homem era extraordinário em Deus. Sua confiança era muito forte em Deus, muito forte. Ele sabia que com Deus à frente não tinha causa perdida, não havia batalha perdida não. Ele ia para cima, a confiança dele, a fé dele era muito grande em Deus. Sinal de uma pessoa que vivia na dependência de Deus. É aquele negócio, certa feita, vou falar aqui rapidinho, não quero estender muito o vídeo. Certa feita, o menininho, o pai, estava com seu pai, e ele olhou para cima e viu um avião no céu. E ele disse: pai, olha como aquele avião é muito pequeno, é pequenininho. Aí o pai dele falou: é pequeno, né, filho? Falou: sim, pai, muito pequeno. Falou: tá bom. Passado cerca de umas 4 horas,
O pai pegou o filho e levou para o aeroporto. Aí os aviões estavam lá no solo, né? E aí o pai dos meninos foi levando os filhos perto dos aviões já no solo. E ele pegou e disse: nossa, pai, agora vendo os aviões de perto, nossa, pai, como esses aviões são grandes. Aí o pai: filho, está vendo? E aí isso me leva a entender que com Deus não é diferente. Se você enxergar Deus de perto, Ele se mostra grande na sua vida. Mas se você enxergar Deus de longe, Ele se mostra pequeno para você. Então Davi não, o salmista Davi, ele era dependente de Deus. Ele tinha Deus perto dele. Por isso, não havia causa impossível para Davi. Não havia barreiras, dificuldades que ele não superava em Deus. Porque a sua confiança estava plenamente em Deus. Ele sabia que não havia com Deus causa perdida. Porque Deus o pastoreava, era o seu pastor. Ele não tinha falta de nada. O ter falta de nada, ele estava querendo dizer que não é que nada não ia faltar. É que Deus regia a vida dele. Então, independente de qualquer circunstância que ele enfrentasse, Deus estava no controle. Trazendo paz, trazendo força, trazendo alento para a alma dele, trazendo esperança, fé, confiança que ia dar tudo certo. É nesse sentido que ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou não tenho falta de nada. Querendo dizer, Deus está comigo, independente da circunstância, eu vou vencer. Vou superar em Deus. Ele me pastoreia. Ele é o dono da minha vida. Ele cuida de mim. Ele me guia, ele me direciona. E assim como um pastor direciona as ovelhas para lugares tranquilos, assim Deus também fazia com ele. E assim Deus também faz com você e faz comigo. Só que Deus não impede os vales na nossa vida. Deus não impede os caminhos estreitos, as sombras de morte. Deus não impede que sobrevenha sobre a sua vida e sobre a minha. Mas eu entendo que Deus está querendo dizer, essa palavra hoje é uma palavra para a gente superar o nosso medo e não temer, sabendo que Deus é o nosso pastor. Então, superando o nosso medo em Deus. Porque Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não vou ter medo. Porque tu estás comigo, eu não vou temer. O lugar pode ser dificultoso, a caminhada pode ser difícil, o caminho pode estar repleto de pedras, ou de inimigos, o trajeto pode ser apertado. Sombra de morte pode vir sobre a minha vida, mas eu não vou temer não. O Senhor que está me guiando, o Senhor cuida de mim. Maior é o Senhor na minha vida do que o inimigo. Maior é o Senhor na minha vida do que os contratempos, Davi estava dizendo. Então que nessa manhã você supere o seu medo em Deus. Que nessa manhã você e eu possamos, por meio dessa palavra, aprender a superar os nossos medos que nos sobrevêm na caminhada, exercitando a nossa fé em Deus. Mas como que eu faço, missionário? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar uma sugestão. Certa feita, eu fui pela primeira vez no monte para mim poder dormir, pousar no monte. Levei uma rede, orávamos direto no monte. Aí eu levei uma rede cerca de 7 horas da noite, sozinho no monte, mato adentro, tal. Fui lá, cheguei sozinho. O monte tem muitas coisas sobrenaturais, tanto boas como ruins.
Cheguei 7 horas da noite pela primeira vez para posar sozinho. Meus amigos, meus irmãos em Cristo ia chegar só no outro dia, 1h30, 1h da manhã, para poder posar daí a segunda noite comigo. Estava no propósito de ficar 3 dias dentro do monte, posando sem sair. Aí eu me lembro que eu cheguei sozinho 7 horas da noite, parei o carro, desci, entrei para dentro e estendi a rede, já ergui a mão, repreendi o mal ali, na autoridade do nome de Jesus, dizendo que eu não queria ouvir nada da parte do diabo. E deitei na rede sozinho, já era cerca de 8 horas, orando, conversando com Deus. E aí quando foi mais à noite, madrugada dentro, eu me lembro que vinha aqueles sentimentos de medo em mim. Porque eu estou dentro de uma mata sozinho, fechado no monte, sem mais ninguém. E escuridão. Mas eu me lembro que quando queria vir aquela sensação de medo em mim, e de certa maneira, até uma investida sutil do mal, eu ia para a palavra de Deus em pensamento, Salmo de número 27 que eu citei aqui, que Davi dizia: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Daí eu ficava deitado e meditando na palavra. E quando queria vir o medo, eu mentalizava a palavra. Eu meditava na palavra. E ali eu senti o alívio do Espírito Santo me encorajando. Porque tanto faz o exército literal como o espiritual do mal. Não muda nada. Para Deus é a mesma coisa. Tanto um como o outro, Deus desbarata eles. Então daí eu meditava na palavra, e aí eu era encorajado por ela a não temer, porque maior era o Deus que estava ali cuidando da minha vida do que a afronta do inferno todo junto. E aí eu fiquei até no outro dia, e quando foi 1h da manhã do outro dia, 00:40 mais ou menos, o outro pessoal chegou para posar a segunda noite comigo, e foi glória, foi bênção. Então quando vi o temor, recita a palavra, medita nela. Porque é assim que vamos ser vitoriosos. O medo quer vir, a Bíblia fala, não temas. Há quem diga que há 366 palavras não temas na Bíblia, e uma para cada dia do ano, mas eu não achei isso na Bíblia. Entendeu? Isso aí eu não vi. Em lugares aí, pelo que eu já vi, não tem 366 dias, mas também nem precisa ter. É um no temas na Bíblia que tiver, Deus já está falando com você, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Eu estou na dianteira da sua vida, te direcionando, ainda que o caminho possa ser estreito, difícil, apertado, cheio de obstáculos. Eu sou o teu pastor, eu estou guiando você, cuidando de você, direcionando você, e eu sei para onde estou te levando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então supere o seu medo, vença seu medo com a palavra de Deus. Davi, ele disse aqui, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo lugar difícil, com sombra de morte, de difícil acesso, que dificultava a caminhada, eu não vou temer. Olha o segredo. Por que eu não vou temer? Porque tu, Senhor, está comigo. Se eu estivesse sozinho, eu temeria. Se eu estivesse sem o seu amparo, Pai, eu temeria. Mas eu não estou. Tu estás comigo. Eu vou vencer. Eu vou superar essa depressão. Eu vou superar os traumas, os medos que me sobrevêm, as angústias, apertos de alma, feridas da alma. Eu vou vencer, porque tu estás comigo. É nessa certeza que temos que andar. Senhor, a caminhada pode não ser fácil, mas eu vou vencer. Por quê? Porque tu estás comigo. Então eu vou vencer. Fique com essa palavra. Não temas. Supere o seu medo, suas crises em Deus.
meditando na palavra de Deus. Quando o medo vier, diz: não vou temer, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Deus que cuida de mim do que qualquer obstáculo que eu enfrente ou que eu vier a enfrentar. E nessa certeza você caminha, e a vitória é certa na tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve sua cabeça, eu quero orar por você nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho diante da tua santa presença nessa manhã de domingo para orar pelo teu filho, pela tua filha, que estarão, meu Pai, assistindo esse vídeo. Pai amado, Pai querido, a tua palavra diz para que nós não venhamos a temer, independente dos caminhos que estivermos andando, das dificuldades, das lutas, dos contratempos, porque a tua palavra nos dá a certeza que o Senhor está conosco. Pai, abençoa o teu filho e a tua filha que estão ouvindo essa palavra. Lança fora todo medo, Pai, arranque o medo do coração, a tristeza, a angústia, sentimentos de derrota, de frustrações. Arranca por terra, Pai, todo o começo de depressão. Em nome do Senhor Jesus eu te peço nessa hora, Pai. Pai, joga por terra toda opressão maligna, setas e dardos inflamados do diabo, dizendo que o teu filho e que a tua filha não vai vencer o medo, não vai sair dessa situação. Pai, joga por terra nessa hora, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, coloca convicção no coração delas da tua palavra, Senhor, que a tua palavra é decreto. O Senhor é o nosso pastor, é o Senhor quem está nos conduzindo, independente do trajeto, independente das barreiras e das dificuldades, é o Senhor que está regendo as nossas vidas, Pai. É o Senhor que cuida de nós, Pai, e tem cuidado até aqui. É o Senhor quem tem nos protegido, Pai. E sabemos pela tua palavra, meu Deus, que o Senhor não nos isenta das provas, das barreiras, das dificuldades. Sabemos por meio da tua palavra que o Senhor não nos isenta das portas fechadas, dos contratempos, dos lutos. Mas que a tua palavra nos garante que o Senhor está conosco, Pai, em todos esses momentos. A tua palavra nos garante que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora das nossas tribulações. E por isso somos mais que vencedores em ti, Senhor. Pai, toma cada uma dessas vidas em tuas mãos. Lança fora todo o medo, a preocupação, o desespero, Pai. Cura as feridas da alma, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Joga por terra, meu Pai. Joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Toda a incredulidade, pensamentos de derrota, negativos, Pai. E fortaleça, meu Pai, o teu filho e a tua filha. Nos dê estrutura, Senhor, para aguentarmos as caminhadas, Pai. Para ficarmos firmes nos trajetos, meu Pai, da nossa vida em ti. Pai, abençoe cada família aqui representadas. Guarda-nos debaixo da sua destra fiel, Senhor, para que a cada dia o seu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, movimenta as águas a favor do teu filho e da tua filha e coloca a certeza em cada coração de que o Senhor está com eles, Pai. De que já deu certo em ti, Pai. E que é necessário a gente meditar na tua palavra, ter confiança no que a tua palavra diz, para que nós possamos vencer em ti os contratempos, meu Deus, sabendo que é o Senhor quem está nos direcionando. E uma vez sendo assim, Pai, nós devemos nos lançar aos teus cuidados, para que nós possamos achar descanso para nossas almas, paz, alegria no teu Espírito Santo, e para que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, eu entrego essas vidas em tuas mãos, intercedo por cada uma delas e peço que o Senhor nos dê um dia abençoado, Pai. Fique conosco no decorrer desse dia, livra-nos de todo mal, Pai, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas e sobre nossas famílias aqui representadas. Assim, meu Pai, eu oro nesta hora, te agradecendo já, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos aqui de volta com mais
uma reflexão da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.